Não. Ótimo. Ah, tá. Perdão, gente, já começa a falar. Vamos só ajustar aqui as questões técnicas. E agora foi. Vê se no seu está compartilhando a tela. Por favor. Bom, agora foi. Isso. Muito bem. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Marinês. Faz tempo que estavam pedindo para vir, desde que eu saí da casa. Acho só uma vez que eu vim no Sonhando. Sempre arrumavam uma desculpa, né? Para as que não conheci. Ah, tá. Isso, aí tá. Um prazer rever a todas que conheciam, um prazer conhecer as que eu não conhecia, e também quem fosse conectar aqui. Um prazer estar com vocês também no dia de hoje. Para quem não conhece, sou o Padre Fábio Guedes, eu sou legionário de Cristo desde o ano 98, já uns aninhos, e padre desde o ano 2011, com a graça de Deus. E sou brasileiro, sou de Brasília, mas a gente fala o legionês, né? Que é o idioma nosso da congregação, né? A gente mistura o português com o espanhol, então sai um portunhol aí de vez em quando, mas sou brasileiro. Eu sou de Brasília e desde pequeno, né, conheci o Reino Cristo, o ECID, e depois já entrei na congregação. Hoje, bom, trabalhei um tempo como secretário da congregação, depois estive aqui na casa colaborando, e agora estou como mestre de noviços, como formador na primeira etapa de formação na nossa congregação. Uma etapa bonita, muito desafiadora, e peço as orações de vocês pelos nossos noviços, porque precisamos de trabalhadores para a messe do Senhor. Né? São 6 noviços, 3 postulantes, que, se Deus quiser, recebem a batina no mês de agosto. Né? E para isso, se Deus quiser. São os 3 que entraram no início do ano, faziam esse período de iniciação, até em agosto poder receber o hábito, né? A batina, que é a veste nossa própria. Isso. Aí são 6 noviços e 3 postulantes. A fase prévia ao ingresso na congregação. Sim, eles entraram em janeiro, entraram 4. Aí eles fazem primeiro 2 meses e depois desses 2 meses, se a gente vê que se eles querem seguir, a gente vê que sim, aí fazem outros 6 meses de introdução. Aí até receber a batina, e quando recebe a batina, aí sim, já é a primeira etapa de formação na congregação. Isso, foi em agosto. Não, já é um passo muito grande, importante e bonito. Muito bem. O tema, vocês estão vendo sobre a história de santos, né? De santas. Então, e as virtudes. E falar de Santa Teresa é muita coisa, né? Então, de fato, eu preparei muita coisa aqui. Tomara não me estenda demais. Vou até colocar o relógio aqui para poder computar o tempo, para a gente não tomar tanto, né? Então, Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, que é proveniente de Ávila, né? Então, coloquei mestra no caminho de santidade. Né? Primeiro, né, Santa Teresa de Jesus, ela é reconhecida como uma das maiores mestras de vida espiritual de toda a história da Igreja. Né? E, e ela entra também entre os grandes santos, né? Não só santas mulheres, mas também entre os santos em geral, né? Como um todo. E ela é a primeira mulher sendo que foi proclamada doutora da Igreja. Entre os santos, tem alguns que deram uma contribuição fundamental para o desenvolvimento da doutrina católica, da fé católica. Né? Então, não são tantos santos doutores da igreja, são só 36. E entre eles, 4 mulheres, né? E entre elas, Santa Teresa foi a primeira, né? As outras é Santa Teresinha do Menino Jesus, eu não lembro se Santa Catarina de Sena, e a outra é Santa Hildegarda de Bingen, que é a padroeira da cerveja. Porque ela foi. Ela era superdotada, era uma mulher que era extraordinária. Ela descobriu que o lúpulo é um conservante natural.
Por isso que ela padroeira da cerveja, por isso. Além de muitas descobertas que ela fez para a ciência também, né? Uma mulher que era espetacular. Na época foi difícil, porque pensava que ela era meio esotérica, né? Porque ela sabia, entendia, né? Dos astros, entendia das pedras, entendia das plantas. E ela também é muito boa. Acho que é padroeira dos botânicos também. Mas enfim, a gente vai falar de Santa Teresa. Então, uma mulher de grande temple, né? Dizia os para pesquisar, tem muitas. Então, sua vida e ensinamentos têm influenciado gerações de fiéis sedentos de Deus, oferecendo um caminho seguro para a união com a Santíssima Trindade. Né? Então, a gente vai explorar um pouquinho a, a biografia dela e depois colocar alguns elementos que são importantes da doutrina dela, né? Que ela contribuiu para a fé católica. Né? Disse como era Santa Teresa, né? Se fala dela que Teresa de Jesus era bela, inteligente e santa. Embora ela escreva, né, com muita simplicidade, né? Enfim, mulher e não boa, senão ruim. Ela falava assim dela, né, dela mesma, no livro da vida. Então, era uma pessoa muito nobre, né, e íntegra, e que rejeitava toda a falsidade e hipocrisia. E ela dizia com firmeza, né? Ela falava: posso errar em tudo, mas não mentir, pois pela misericórdia de Deus, antes passaria por 1000 mortes. Né? Então, era uma mulher muito sincera, muito franca. Né? O Senhor sempre dá oportunidade para a oração quando a queremos ter. Essa é uma das muitas frases dela, né? E essa imagem que tem de fundo é da cidade de Ávila, né? De uma das cidades medievais que conserva, né, a muralha. Né? Então, a cidade de Ávila conserva. Né? Está muito perto de Madrid. Para quem for alguma vez à Espanha, então já foi, né? Então é um lugar, pois, interessante de se visitar. Né? Eu já estava já falando disso, só que eu pulei. As partes que aparecem de manuscritos são os manuscritos dela, dos livros dela, né? Do livro da vida e das moradas, então, da manuscritos dela. Né? Então, como era a Teresa, né? Inclinada à amizade, era extrovertida e graciosa na conversação, era delicada, generosa e sensível aos favores recebidos, e ela mesma afirmava, né, com muito humor: isso que tenho de ser agradecida deve ser natural, porque com uma sardinha que me deem, já me suborno. Então, é uma pessoa muito agradável, de muito bom trato, né? Tanto assim, depois, às vezes, eu vou fazendo algumas digressões, né? Ou adiantando algumas coisas. Muitos iam no convento para simplesmente conversar com ela, porque era comum as pessoas irem no convento de clausura e no locutório. Não sei, vocês já foram alguma vez em algum mosteiro de clausura? Alguma vez, isso seria uma boa atividade para fazerem do reino, de visitar. Propõe para Cleomar. Eu nunca propus, né, quando estava aqui. Bom, se bem que a gente teve a pandemia no meio. De visitar o Carmelo, que está no Jabaquara. Tá perto da São Judas. Tá bem pertinho da São Judas. Pode, só que você tem que marcar a hora para falar com as irmãs. Então você vai no locutório e conversa com elas. O locutório é uma. Elas ficam desse lado, tem uma grade, tem uma grade, sim, elas estão na clausura. E tem uma parte que é de visita, tem uma salinha. Então elas vêm na salinha, todas sorridentes, né? E você vai e conversa com elas, pede orações, leva sua listinha de intenções para que elas rezem. Então muitos iam no locutório falar com Santa Teresa, porque era muito agradável de falar, né? Mas depois tem uma parte principal da conversão dela que vem disso daí, né? Ela era dotada de um dom especial para atrair os melhores colaboradores, né? Benfeitores para a obra, né? Dizia o padre Gracian, que foi um dos diretores espirituais dela, né? Tão afável e agradável que a todos os que conviviam com ela atraía, e todos a amavam e estimavam. Então, era uma pessoa muito querida, né? De verdade. Bem-vindas, as que estão chegando agora. Então, foi amiga das letras e dos bons livros. Então, apesar dela não ter feito na época faculdade, que era algo que ainda era já começaram as mulheres a participar, mais pouco, mas só que é importante dizer que ela é do século de ouro da Espanha. Então, o que é o século de ouro da Espanha, né? Que era o início do Renascimento, início do século XVI. Então, tem as grandes navegações, Espanha, que é descobridora do mundo e das Américas, Espanha que tinha, pois, grandes poetas, né? Tinha Quevedo, Calderón de la Barca, Góngora, então, personagens muito Cervantes, né? Por dizer algo. E também da mística espanhola, que influenciou toda a igreja até hoje, né? Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, principalmente, né? Eles dois. E grandes literatos, você pega uma obra de Santa Teresa, sobretudo para quem lê espanhol,
chegou aqui a Ângela, que tem tipo pai espanhol, pois quando lê o espanhol é bonito de ler, né? Assim, a forma como escreve de uma forma muito poética, né? Tem muito, inclusive as traduções que tem para o espanhol, para o português, no final a gente vai ver uma poesia dela muito bonita, né? A rítmica, né, que tinha dos versos que ela compunha. Era profundamente religiosa e, ao mesmo tempo, prática, enérgica, tenaz, trabalhadora e sacrificada. O bispo Mendonça observava que Teresa compromete-se de tal maneira que consegue tudo que começa. Né? Era a mulher de que obra começada era obra terminada, né? Concluída. Ela começava uma coisa e ela não deixava pela metade, ela terminava sempre tudo que ela fazia. Então, foi uma mulher alegre e, perdão, foi amiga das letras e dos bons livros, buscando sempre o conselho de bons teólogos e letrados. Ela falava, o melhor seria ter um diretor espiritual santo e sábio. Mas se ela não tivesse, se ela tivesse um que fosse santo e não fosse sábio, ela preferia escolher o sábio, porque indicaria para o caminho da santidade, né? Então, ali para poder indicar pelo caminho das letras. E ela teve grandes santos como diretores espirituais, né? Sempre me equivoco, mas São João de Brito, que é da paróquia que tem aqui em São Paulo, foi diretor espiritual dela. Não, não é São João de Brito. Qual é o nome do padroeiro do Brasil, depois de Santa, junto com Santa Nossa Senhora Aparecida? Não, é um santo português. Agora eu vou lembrar do nome dele. Ele foi diretor espiritual dela e também o segundo diretor-geral dos jesuítas foi diretor espiritual dela também. Né? Então, ela teve grandes santos como diretores espirituais dela. Né? Agora eu fiquei com isso na cabeça do padroeiro, depois a gente vai lembrar. Quando passou pelo convento das franciscanas de Nossa Senhora dos Anjos em Madrid, as religiosas comentaram admiradas: Bendito seja o Senhor que nos permitiu ver uma santa a quem todas podemos imitar, que dorme e fala como nós, anda sem cerimônias e é grande a sua simplicidade. Era uma mulher muito normal. Então não era daquelas santas que a gente que tá lá só rezando, aquelas freiras, apesar de depois ela tem fenômenos místicos, né, de que ela rezava, entrava em êxtase e parecia que tinha passado segundos e ficava horas rezando, né? E tinha passado horas na igreja, né? De fato, essa imagem que a gente viu no início, essa daqui é uma que ela não está completa. É uma escultura em mármore de Bernini que está na igreja de Santa Maria da Vitória, em Roma. E a transverberação de Santa Teresa, quando ela tem um arrebato místico, onde ela se sente, né, com a golpeada de amor por Deus, né? Então, como tendo recebido um dardo de amor no coração, né, que inflamava o coração dela para Deus. Na verdade, são duas, né, as imagens que tem lá, né? Essa é uma delas. São Pedro de Alcântara. Então, São Pedro, obrigado. São Pedro de Alcântara é o padroeiro do Brasil e ele também foi diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. São Pedro de Alcântara. Alguns dados biográficos, né, sobre ela. Então, 1500, vou passar assim de forma rápida, né? Nasce em 1515, Teresa de Cepeda e Almada, no dia 28 de março de 1515. Tem 9 irmãos e 3 irmãs. Em 1529, com 14 anos de idade, falece sua mãe, Dona Beatriz de Almada, e Teresa pede a Nossa Senhora que seja sua nova mãe. Então ela pede isso, né? Tem outro grande santo, São João Paulo II, que acontece o mesmo, né? Fica órfão e ele vai até Nossa Senhora e diz aquela frase de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Totus tuus ego sum Maria, né? Todo seu eu sou Maria, né? E pede a Maria que o adote como filho. Né? Em 1536 entra no convento da Encarnação, pouco depois cai enferma. Depois eu vou voltar alguns dados do início da vida dela, né? Em 1554, ela tem uma conversão de vida, né? Ela sendo religiosa, ela vê que tem uma vida muito tíbia, muito morna, e tem essa conversão. A gente vai falar dela. Em 1562, ela vê também que não só ela precisava de conversão, mas a congregação também. Então ela funda o primeiro Carmelo reformado, aí surgem as carmelitas descalças. Então, no sentido de que quer voltar à regra original, que de fato eles andavam descalços. Né? Então, a fundação do Carmelo de São José, que é ali mesmo em Ávila. Né? Em 1568, com São João da Cruz, também reforma o ramo masculino e funda o mosteiro de Duruelo.
1582, morre a santa e morre dizendo: Senhor, sou filha de vossa igreja, como filha da igreja católica, quero morrer. Porque também foi uma época em que teve dois papas. Tinha o papa e o antipapa, né? Já é um detalhe da história. Então a gente teve papas santos e papas não santos, né? Teve papa covarde, teve papa pois que quis, né, levar adiante a igreja, né? Então teve uma época que a igreja se dividiu. Então teve o cisma, né, de Avignon. Então o papa verdadeiro se refugiou em Avignon. Oi? Sim, sim, bem na mesma época, né? Foi antes e depois, exato. Porque teve o Concílio de Trento em 1525, então é justamente no início do século XVI que vem Lutero, né? E faz a reforma protestante. Então, pós-morte, então ela foi beatificada em 1614, canonizada em 1622, e em 1970 é declarada doutora da Igreja, né? Então foi uma proclamação assim, posterior. Aqui eu dei um salto grande, que senão ia ficar muito tempo na biografia dela. Ainda dentro da introdução, e aqui já entrando já em alguns detalhes importantes da história dela, né? Quero ver a Deus. Então se fala que ela tamanha era a fé dela, né, e o zelo, né, pelas coisas de Deus, que ela com 7 anos de idade, ela foge com o irmão dela, né? Então ela pega o irmãozinho dela, um dos irmãos dela, mais novos, e ela foge de casa, foi inspirada pela história dos mártires, e ela decide que a melhor forma de alcançar o céu seria entregar sua vida ao martírio por amor a Cristo. Então o que ela faz? Ela terminada convence o irmão Rodrigo a acompanhá-la em uma fuga de casa com o propósito de ir a terras muçulmanas. Então era a época das invasões também dos muçulmanos na Europa, né? E lembra que eles ficaram muito tempo, sobretudo na região ali da Andaluzia. Então, que eles invadem, de fato, para quem já foi ali para conhecer a Alhambra, então, é uma das grandes monumentos, né, que os muçulmanos construíram ali, pois no sul da Espanha. Então, ela queria ir para aquela região, então onde ela esperava ser martirizada pela fé. Assim, os dois partiram de Ávila, mas foram rapidamente encontrados por um tio que os encontrou no meio do caminho, né? E após o retorno, Santa Teresa, ainda com o coração inflamado pelo desejo de santidade, explicou o motivo da sua ousadia, né, com a sinceridade e a espontaneidade típica das crianças, né? Aqui não coloquei a frase, esqueci. E ela fala: "Parti porque quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer". Então isso fica como um grande lema da vida dela: quero ver a Deus. Então sempre o intuito da vida dela era buscar se encontrar com Deus, né? Então na simplicidade da criança ela pensava que pois era já pois ser mártir, né? Morrer martirizada, né? E ela dá esse passo. Acho que é 67, eu acho. É por aí. Isso. Uhum. Não, e naquela época, 67 anos era idosíssima. Para a época, assim. Então, essa resposta dela, né, revelava a força, né, de sua fé desde a infância. E uma fé que buscava por uma união plena e irrevogável com Deus, né? Uma fé sem divisões, uma fé total, né? Uma fé que não era negociável. Esse anseio guiou toda a sua vida, culminando em sua dedicação à reforma da ordem carmelitana e em sua experiência mística, né? Uma vida totalmente entregue a Deus e que ela queria compartilhar com as outras irmãs, né, no Carmelo. Então, ela, como religiosa, e a reforma, né, da vida, da sua vida e da ordem. Então, a primeira, ela faz uma reforma da sua vida pessoal, perdão, porque está repetido ali no slide. Então, com o tempo, após 20 anos de Carmelo, ou seja, 20 anos já como freira, ela percebeu que, embora cumprisse seus deveres religiosos com dedicação, não estava plenamente unida a Deus. Dizia que sua vida religiosa, ainda que exemplar, carecia de um amor ardente e integral ao Senhor. Aqui tem um detalhe importante, né? Porque que às vezes não se explica e se dá por suposto. A nossa meta é o céu. Então, mas só que Deus quis que alguns fossem caminho para o céu para outras pessoas. Então, daí vem o caminho da vida consagrada a Deus, né? Tem o sacerdócio e as freiras, né? Mas aqui também tem o sacerdócio. Porém, os sacerdotes, eles estão envolvidos na vida do dia a dia das pessoas. Por isso que chama de clero secular,
que está no século, no mundo. Então, está envolvido no dia a dia das pessoas e dá o básico, os sacramentos. Só que Deus suscitou no coração das pessoas, chamou alguns para servi-lo e viver com ele de forma mais íntima. Em outras palavras, para viver o céu na terra. Então, para ser espelho do céu para outras pessoas. Então, pessoas que vivessem aqui, mas tentando espelhar o que seria a sua vida no céu, almejando chegar ao céu, para inspirar outras pessoas a chegar ao céu. Essa é a vida religiosa consagrada. Então, por exemplo, tem o padre Antônio, que é o pároco aqui da São Pedro de São Paulo, e padre secular. Nós, legionários, somos padres religiosos, igual que os carmelitas, que os franciscanos, que os jesuítas, que os combonianos, que tantas congregações religiosas. Então, a gente, além de estar no mundo ajudando as pessoas, a gente tem a nossa vida consagrada, a gente dedica muito tempo à oração. Às vezes as pessoas não sabem, porque a gente tem a vida tão agitada, tanto trabalho, e porque a gente dedica tanto. Porque se eu calculo quanto tempo dedica a oração por dia, são 4 horas. A gente tem 4 horas de oração por dia, quase 4 horas. Entre missa, oração mental, liturgia das horas, terço, exame de consciência e outras orações, dá quatro horas por dia, quase 4 horas por dia. Então, a vida é totalmente dedicada a Deus e que tenta transmitir isso às pessoas. Então, a gente tenta viver isso. Né? Então, regular. Regular ou religioso? Regular porque segue uma regra. Então, regular, regra vem de regula. Então, a regra de vida, né? Que além do evangelho, um aspecto concreto do evangelho, né? Então, Santa Teresa ela via que ela, no ser religiosa dela, pois faltava esse passo a mais. Então, esse passo maior, né? De entrega maior e total a Deus. E daí vem essa sua segunda conversão, né? E essa reforma de vida pessoal, né? E essa reforma de vida dela como monja leva ela também a falar, mas não só eu preciso me converter. Ela havia esse acomodamento, não só na sua própria vida, mas na vida das outras irmãs também. Então ela quer essa transformação interior na vida de oração dentro do Carmelo. Então ela quer essa vida de oração mais intensa e mais resoluta. Então, que leva ela, por sua vez, e a motivou a reformar o Carmelo, né? Que havia distanciado do espírito da regra original. O Carmelo ele foi fundado no início do século XI, final do século XI, início do século XII. Eles atribuem que a fundação foi muito antes, dada por Santo Elias. Santo Elias é antes de Cristo, acho que é quase 1000 anos antes de Cristo. Então, no Monte Carmelo, para quem já foi à Terra Santa, ou Terra Graça para Israel, na cidade de Haifa, que é o porto de Israel, no alto, você subindo da cidade, então em cima está o mosteiro Stella Maris, ou Estrela do Mar, que está apontado para o mar, né, para o mar Mediterrâneo. É precioso, é muito bonito a vista dali. Então ali está o mosteiro de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Só que ali é a ponta do Monte Carmelo, o Monte Carmelo vai mais para dentro. Então se fala a tradição que Santo Elias, ali no Monte Carmelo, era onde ele se refugiava muitas vezes, né? E ali foi onde teve o sacrifício dos 400 profetas de Baal. Então, há uma parte do livro dos Reis interessante, de como contar a história, não vou contar aqui, mas só que ele decapita 400 profetas de Baal, né? Por uma prova do que acontece ali. Tem que entender o contexto da história, para poder entender o acontecido ali. Mas isso para falar, Santa Elias tinha uma vida radical, de zelo e entrega total a Deus. Então, esses monges, pois tentam imitar a vida dele, né, de Santo Elias, o profeta Elias, o profeta Elias, o profeta Elias. Então, aqui depois, com São Simão Stock, mas já não no Oriente, eu não lembro que parte da Europa ele estava. Então, ele recebe de Nossa Senhora o escapulário, né, do Carmo. Então, recebe o escapulário, que o escapulário não é esse pedacinho de pano, uma medalhinha que a gente leva. O escapulário é um avental. Daí vem o escapulário, na verdade, outro nome para escapulário seria avental, porque é escápula, por causa das escápulas, né, que a gente tem. Né? Então, o hábito deles era totalmente branco. De fato, você vê aqui Santa Teresa, na foto, ela por fundo é branco. E o marrom que tem é o escapulário. Então, Nossa Senhora deu como uma espécie de armadura, é uma proteção. Assim como o avental é para você não se sujar, então o escapulário é para você não se sujar do pecado, do mal. Então a armadura é contra o mal. Então para a gente não andar com um escapulário grande, depois inventaram o escapulário pequenininho.
Então, por isso que ele tem que estar na frente e atrás, né? Nos protege. Não. Os monges carmelitas atribuem a Santa Elias a sua fundação. Não foi aí, é uma fundação simbólica. Eles fundam, na verdade, no século XI. Então, um pouquinho depois, São Simão Stock, já na Europa, por conta da invasão de Saladino, né, no Oriente Médio, então entra e expulsa os cristãos, né, ou expulsa ou mata. Então, eles foram para a Europa, e na Europa, ele vendo que o Carmelo estava por ser suprimido, por se acabar, ele suplica a Nossa Senhora ajuda. E Nossa Senhora aparece a ele e entrega o escapulário, né, do Carmelo. Então, Santa Teresa quer voltar a essa regra original que os primeiros carmelitas viveram, né? E entre eles São Simão Stock. Em 1562, Santa Teresa funda o convento reformado em Ávila, o Carmelo de São José, né? E ao longo de sua vida, ele estabeleceu, pois, várias outras comunidades carmelitas, que a gente vai ver quantas foram que ela fundou, tornando-se um exemplo de mãe espiritual, de disciplina e de devoção. Uma célebre frase, né, de Santa Teresa, essa daqui, né, minha anedótica, né? Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher. Com a graça de Deus, uma fortaleza. Com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência. Por que ela faz de muito dinheiro? Porque assim ela podia fundar mais conventos. Então ela aí podia, né, aumentar a obra de Deus, né, para a igreja. E aqui a gente pode fazer uma primeira reflexão, né? Olhando a vida de Santa Teresa, a gente pode se perguntar: minha vida tem se desviado de sua finalidade, que é a união com Cristo? Será que também não preciso de uma nova conversão? Minha oração é feita de forma mecânica ou com genuína generosidade? Então, às vezes, a gente pensa que está convertido por ir à missa, por dedicar um momento à oração, uma vez ao mês fazer um voluntariado, um apostolado, e Deus nos pede passos a mais na nossa vida, aí crescendo. E a gente não pode se acomodar. Então, é que nem na vida profissional, né? Uma pessoa, sobretudo se é jovem, pois vai motivando ela, por que tu não faz uma pós-graduação? Por que tu não faz um doutorado? Por que tu não especializa nisso, né? Você quer galgar postos dentro da organização, né? Ou dentro da empresa, ou dentro da área que você trabalha, né? Por que a gente não busca o mesmo para a vida espiritual? O padre Salvador, que está por aqui, né? Ele insistia muito numa frase, né? Ele chegava em casa, vou contar aqui uma fofoca, né? O padre chegava em casa, antes de eu trabalhar aqui, né? Quando eu estava na secretaria, ele dizia, mas entendam, né? Com o zelo próprio do Pai Salvador e a espontaneidade dele. De chegar e dizer, não sabem nada, não sabem nada. E o que foi para ele? Não, as senhoras lá na casa não sabem nada. São adultas e estão com a roupinha da primeira comunhão ainda. Estão com o vestidinho da primeira comunhão, ele dizia. Então falta crescer na fé, né? Então ele exigia muito isso. Tem que dar passos a mais, né, para crescer na fé. Então por que a gente na vida profissional quer crescer e na vida de fé, na vida de santidade, a gente quer ter o raso, né? Bom, aqui a gente podia entrar em toda uma meditação, né, a respeito. Obras de Santa Teresa. Então, e aqui são fotos reais, né, do livro original, né? Então, o livro da vida é redigido em 1565, é uma abertura íntima do coração de Santa Teresa. Então, o diretor espiritual dela obriga ela a fazer uma autobiografia. Então, então a santa descreve, né, seu caminho de oração e os favores de Deus, chamando esta obra de minha alma, né? Então ela chama assim. Ela fala que quer mostrar a sua alma com grande clareza e minúcia meus grandes pecados e minha vida miserável. Né? Ela fala dessa maneira. Ai, perdão. Depois a outra grande obra dela, Caminho de Perfeição, então, carinhosamente chamada de meu livrinho. Santa Teresa ensina as monjas do Carmelo de São José a serem boas religiosas e a rezar. Aqui está o método de oração dela, né, que ela tinha aprendido lendo um livro de um santo espanhol, e ela quer ensinar suas irmãs a rezarem, né, a ter uma vida de oração mais profunda. E ela fala, né, do amor a Deus, do amor ao próximo, do desapego, do desprezo das honras, e faz um comentário ao Pai Nosso. Depois, outra obra grande dela é o livro das Fundações, que é como uma continuação do caminho do livro da vida e do caminho de perfeição. Né? Ela conta a história, é como uma espécie de ata da fundação dos mosteiros, que ela vai fundando. Né? E era interessante que ela chegava em todo lugar, ela fazia uma procissão com a imagem de São José, ela e duas freiras,
Chegava lá no lugar, colocava a imagem de São José, tu toma, como fosse aqui, né? Tu toma conta aí do Carmelo, viu? E das duas irmãs, eu vou embora. E ia. E dizia que São José era o fundador dos Carmelos. Ela falou, não era eu levava as irmãs e mais dele, e ele se virava. Então, e isso ela fazia em todos os conventos. Ela é com uma imagem gigante, São José, e carregando das ladeiras que tinha da cidade, ela fazia isso. Né? Eu esqueci de trazer o link. Busquem no YouTube, porque tem no YouTube. É, você coloca a série sobre a vida de Santa Teresa d'Ávila. Ele já assistiu. Então deve ser do ano, eu era noviço, então deve ser do ano 97, mais ou menos. Então, com os pedaços? Ah, mas essa série está muito bem feita, é muito fiel à vida dela, né? Para quem sabe espanhol, veja espanhol. Se tem legendado, melhor legendado, porque pega muito bem as falas, o jeitão de ser do espanhol é muito engraçado, né? Eu gosto muito. Então, Caminho de Perfeição, o livro das Fundações, e a obra-prima dela, a obra de maturidade espiritual dela é o Castelo Interior ou As Moradas. Então, que ela resume toda a sua doutrina, né? E o mistério da graça, o drama do pecado, a entrada na interioridade, a vida completa de oração, a progressiva ascensão da alma a Deus e, por fim, a união transformante com o amado, né? A sua união com Deus. Depois, outras obras, só por mencionar, Contas de Consciência, Meditações sobre o Cântico dos Cânticos, Exclamações, Constituições e Vida das Descalças e Epistolário, né? Que ela escreveu milhares de cartas. Ela dedicava muito tempo a escrever cartas, né, e a responder a quem perguntava para ela e tal, e a dirigir às suas monjas. E, e ela, então, tem umas 500 que se conservam, que está nesse epistolário. Né? E, não, então, é que são nomes equivalentes. Irmã, freira, monja ou consagrada. Né? As que, vamos lá, todas são consagradas. Todas dedicadas a vida a Deus são consagradas. Freiras geralmente são aquelas que têm, como fala, que usam hábito. Então, por exemplo, as nossas consagradas, elas são consagradas, mas não são freiras, elas não usam hábito. Depois, porque elas não são, bom, aqui a explicação seria muito longa e aí meio complexa. Eu vou falar da forma assim mais simples possível. Monja são aquelas freiras que têm vida de clausura, vida de oração. Então, freira pode ser tanto as que têm vida ativa como as que têm clausura, mas monja são aquelas que têm vida de clausura. Então, as carmelitas, as clarissas, as dominicanas originárias, elas são as visitandinas, elas são de clausura. São de estrita clausura, inclusive. Elas não saem. Uma vez que entra no Carmelo, nunca mais sai dali. A não ser que ela vá fundar outro Carmelo. E geralmente elas têm uma irmã, que elas chamam de externa, que é a irmã que vai fazer as compras. Ou elas saem quando tem que fazer alguma coisa. Eu vou lembrando de coisas, fazendo digressão. Tem um vídeo do Papa Francisco super simpático, que ele está na Catedral de Nápoles. E o cardeal de Nápoles era muito simpático também, Crescencio Sepe, não, é Luiz Greccia. E ele liberou o bispo, liberou as freiras de clausura para ver o Papa. Então tá todo mundo na basílica, na igreja, então tá os padres e tal, os outros religiosos, e as freiras de clausura no presbitério junto com o Papa. Então tá o Papa aqui e as freiras aqui. Então, quando o cardeal estava tão feliz que quando ele fala, né, olha, convi o Papa e tal, liberei para todas as freiras de clausura verem o Papa, né? Então as freiras avançam em cima do Papa. Então elas vão e levam presente, levam o paninho que bordou e não sei o que e tal, vão lá. Aí o Papa tá assim, né? Aí o cardeal fala, né? Ele chega e diz: pô, irmã, Sorella, se afasta do Papa. Olhou, fala, se assim são as de clausura, imagina as que não são, né? Aí todo dá risada e tal. Aí vai consegue dispersar elas sentam depois para escutar a catequese do Papa, né? Bom. Dois pontos principais, né, sobre a doutrina de Santa Teresa. Então, a oração e o amor. Então, é o eixo, o eixo da vida dela, da espiritualidade dela, né? A oração e o amor. Então, sobre a oração. Então, para Santa Teresa, a oração é essencial na vida do cristão. Ela descreve não apenas como uma prática discursiva,
mas como um diálogo íntimo com Deus, a qual ela chamava de oração mental. Então a santa ela diz, não, que a oração não é outra coisa a oração mental. Ao meu ver, se não um trato de amizade, perdão que está aí separado, né? Estando muitas vezes, acho que não sei se eu copiei a frase certa. Não é outra coisa a oração mental, ao meu ver, senão um trato de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama, né? Em síntese, às vezes unindo a frase, se fala, né, que ela diz que a oração é um trato de amor, é um trato de amizade com quem você ama. Que é isso, que é conversar. É dialogar de coração aberto. Assim como você com uma pessoa muito íntima, né, com o marido ou com uma pessoa muito amiga, né, que você fala de coração a coração, ela diz, isso é oração. E ela também, em outro momento, acho que no Caminho de Perfeição, ela fala, né, que eu desde criança já rezava e não sabia, porque ela conversava com Deus. Santa Teresinha tem exatamente a mesma experiência. Santa Teresinha, ela dizia que na casa dela ela sentava de trás da cortina, como tem aqui essa persiana, ela sentava atrás e ficava ali, escondidinha, falando com Jesus. E ela depois descobriu que isso era oração. Então, que a oração de verdade é isso, né? Às vezes a gente pensa que é fazer 1000 novenas, rezar não sei quantos terços e passar não sei quanto tempo na capela, que é bom e devemos fazer. Mas a gente tem que dar espaço a mais dessa conversa com o Senhor. Um alarme para falar menos, né? E o amor? Santa Teresa enfatiza a caridade como o coração da vida espiritual, afirmando que é ela quem transforma a alma, aproximando-a e unindo-a de Deus. Ela usa muito a expressão o amado, mais que falar de Deus, né? Quando ela fala o amado, é a Deus a quem ela se refere. Ela diz: quem deveras ama a Deus, todo bem ama, todo bem quer, todo bem favorece, todo bem louva, com os bons se junta, sempre os defende, todas as virtudes abraça. Não ama o que não é a verdade e o que não seja digno de amar. E outra frase é essa que está aí escrita: o amor não consiste em ser favorecido de consolações. Consiste sim numa total determinação, e essa é uma palavra que ela usa muito, ela usa a expressão determinada determinação. Então, numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos não ofendê-lo e ao rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória de seu filho e pela prosperidade da Igreja Católica. Então, seja um amor realmente assim, total, livre, assim. Me encanta conversar com casais e dar curso de noivos, né? Agora eu tenho pouco tempo para isso, mas ontem estava com um casal e era impressionante ver assim a menina contando quanto ela ama o noivo dela. E claro, ela contou toda a história dela, a dificuldade que teve com os pais, com o pai, com a mãe, enfim, uma história de terror. E depois, assim, de verdade. E depois de encontrar o amor da sua vida, né? E o amor que Deus tinha preparado para ela no futuro marido. Que bonito. Então, é esse mesmo amor que a gente deveria ter a Deus e mais. Então, no coração de quem é consagrado a Deus, é o equivalente ao amor ao cônjuge. Então, a gente tem que ter esse amor profundo a Deus. Porque senão, eu vou largar ele rápido. Porque senão, quem não é casado não ama assim o marido, eu vou largar ele rápido, né? Então, bom, tem histórias, né? Tinha um professor de direito canônico, ele dizia que a imaginação supera a realidade e os casos de matrimônio superam a imaginação. Né? Então, diversos que tem, né? Bom, quem tem essa experiência, bendito e louvado seja, né? Porque depende dos dois lados, não depende de uma parte só. Então, o amor não consiste em ser favorecido de consolações, consiste sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo. Tem uma freira bem novinha, ela morreu no ano 2015, ela está em processo de canonização, irmã Claire Crockett. Busquem também no YouTube, Vida da irmã Claire Crockett, Claire sem I, Clare, não é Claire com I no meio, né? Crockett, ela é irlandesa, da Irlanda do Norte, além disso, né, que é da parte protestante, né? E ela, pois, não conhecia, não é que ela era ateia, ela nunca foi catequizada. E ela queria viajar pela Europa, encontrou um grupo bem barato de excursão, e era uma peregrinação, e só tinha velhinhas. E ela no meio, ela tinha acho que 16, 17 anos, né? E ali ela se converte. E depois ela quer ser freira. E é aqui que eu queria dizer, né?
O documentário chama Ou Tudo ou Nada. E ela diz isso, ela fala, para Deus, ou tudo ou nada. Olha a Kate, que bonitinha, que ela tá lá atrás. Ela tá com roupa de bailarina. Então, e essa menina, né, ela foi apresentadora do Nickelodeon, daquele programa, né, infantil e tudo, e ela poderia ter uma vida profissional artística, só que ela escolhe a Deus, né, e super extrovertida, não vou dar tanto spoiler, mas era isso, né, ela teve essa determinação de seguir a Deus, desde muito jovem, né, e assim se doou a Deus. O castelo interior, ou as moradas. Então, um dos conceitos mais interessantes, né, e mais conhecidos de Santa Teresa é a doutrina das moradas, né? Isso, as 7 moradas. Então, Teresa utiliza a metáfora de um castelo para descrever a alma humana, né? Ela fala da alma humana como essa espécie de compartimentos, né? De onde na última morada, na 7ª morada está o amado, está Deus ali presente, né? E é onde a gente quer chegar para poder se encontrar. Então, porque a Santo Irineu de Lyon, ele fala, né, que a glória do homem, a glória de Deus é o homem vivo, e a glória do homem é a visão de Deus. Então, ou seja, a glória do homem é a eternidade, né? A glória do homem é chegar à vida eterna. Mas essa glória de Deus, desculpa, que o homem chegue à eternidade. E a glória do homem é ver a Deus face a face, né? É a chamada visão beatífica. Então, é isso que trata as 7 moradas. De sair, ela pressupõe uma vida que larga o pecado a uma vida de constante progresso na graça de Deus, né? Então, constante progresso na santidade de vida. Em resumo, eita, não coloquei as moradas, né? Enfim, não deu tempo de colocar nos slides, né? Então, as primeiras moradas representam o início da vida espiritual, quando a alma reconhece a necessidade de Deus e se coloca, pelo batismo ou pela confissão, em estado de graça. Então, é a constante busca da graça. É o caminho que a maioria de nós estamos. O buscar não pecar, mas não só não pecar por medo ao inferno, mas não pecar porque quer ir ao céu. Então já pressupõe esse passo. De não pecar para não ir ao inferno é aquele que se confessa uma vez por ano e que vai na missa de Páscoa para poder. Esse não está nem na primeira morada. A primeira morada somos nós que já não, pai. Já vou à missa todo domingo, ou já me confesso com uma certa frequência. Essa é a primeira morada. Segunda morada, há um progresso onde a alma passa a levar a vida espiritual com maior seriedade, dedicando-se com afinco à oração, ao aprofundamento no conhecimento de Jesus Cristo, à meditação sobre sua paixão e ao exercício de uma vida de penitência. Então já é a pessoa que já reza quase praticamente a diário, o tempo pois já varia um pouco, que busca ir à missa não só aos domingos, mas alguma vez a mais durante a semana, que faz um retiro mensal ou a cada tanto. Então, a pessoa que já está numa vida mais progressiva. Terceira morada. Aqui a alma já alcançou, pela vida de oração, um nível considerável de virtude e estabilidade espiritual. Pois já não avança no pescoço do marido, pois já escuta, né? Então já fica ali. Há um forte desejo de progredir na busca pela santidade, mas ela ainda se vê sutilmente inclinada ao conforto e à segurança. Falta-lhe um desprendimento das coisas mundanas e uma confiança incondicional a Deus. Então ela já acorda de madrugada para fazer o texto com o Frei Gilson, ou já vai à missa diária, todos os dias, mas ainda tem aquele apeguinho às coisas do mundo, né? Aí depois aqui o bicho pega. Já a partir da quarta, já é para já é quase já está entrando na vida profissional já também. Então, nesse estágio de progresso espiritual, à medida que a alma enfrenta provações e se entrega cada vez mais a Deus, o próprio Senhor, em sua compaixão, atrai a alma para uma oração mais profunda. A alma, então, assume uma postura mais passiva e receptiva. Ou seja, mais que uma vida ativa na oração, é passiva. Ou seja, de que ela se sente, ela naquela busca a Deus, ela se sente atraída por Deus, né? Como uma pessoa que gosta, estou pensando numa pessoa que gosta muito de bolo de chocolate, é como o bolo atrai ela, né? Então, assim, tá quase que levada, né? Para aquilo, né? Ou uma pessoa que está apaixonada, né? Não sei, quando vocês começaram a namorar,
e estava lá na aula e estava pensando no namorado, não sei o que, né? Então, então, é esse tipo de atração que Deus gera na pessoa, né? Então, de estar tão absorta dele que pensa nele. Então, então, é passivo nesse sentido, né? Que às vezes, não sei, eu vou colocar o namoro que é mais prático para vocês, né? Então, tá lá e tá nem escutando o que tá falando, só tô vendo ele, né? Tá ali. E é isso que fazem os santos, eles só estão diante de Deus e assim, como que abestado, né? Na frente dele, assim, olhando, né? Sempre diante de Deus. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, ele falava de um velhinho, de um senhorzinho, que chegava na igreja, né, na paróquia, e ficava lá sentado ao joelho, diante do Santo. Ele perguntava, seu Zé, o que tu tanto faz, né? Que vem aqui com nada, eu olho para ele e ele olha para mim. Isso é tudo. E eu falar, essa aqui é a oração mais profunda, né? Essa é a quarta morada. Nesse processo, Deus vai despertando nela um desejo ainda maior de união com Ele. Quinta morada, a alma atinge um estado de união com Deus mais intenso, marcado por um desejo ardente de perder por amor a Cristo, ou seja, é o desapego. Então, lembrar que o escolher é renunciar. Então, se vocês escolheram estar aqui, vocês estão renunciando a dormir um pouco mais, a tomar um café da manhã mais longo com a família, a sair para fazer um passeio no clima hoje que está tão gostoso. Então, escolher é renunciar. Então, o desapego é nesse sentido. Não por algo que, vou ter que fazer isso. Não, é algo natural. Então, é o desprendimento nesse sentido, o da quinta morada. O desapego que era tão difícil nas primeiras, segundas e terceiras moradas, aqui torna-se algo querido e vital, você quer. A oração é marcada por um estado de recolhimento e silêncio interior, onde a presença de Deus é percebida de forma tão íntima que a alma não mais se distrai com outras coisas. Você está tão absorto ali na oração que nada te distrai. O mundo pode estar desabando e você está concentrado ali na tua oração, na tua conversa com Deus. É quando você está tão concentrado numa conversa com alguém, ou algo está tão interessante que você nem percebe o que está acontecendo. É como quando a gente vê uma série, ou quando vê um filme. Às vezes o filme é tão interessante que pode estar caindo no mundo que você está ali, né? A criança hoje em dia é meia tela, né? Mas bem que ali tem todo um estudo de hipnose, né? Para que a pessoa seja captada por aquilo. Né? Mas Deus não nos hipnotiza dessa maneira, né? Hipnotiza pelo coração, né? Isso. A adoração a Deus. Sexta morada. A alma já alcançou um nível bastante elevado de união com Deus, mas ainda enfrenta grandes provações e desafios. Aqui, ou seja, uma pessoa que já é tão santa que Deus fala, vamos ver se ela quer ser santa de verdade, e permite uma coisa difícil na vida dela. Então, isso é o duro. Isso passa muita gente. E talvez já passou com alguma companheira de vocês, uma pessoa que tem uma vida assim tão, e de repente, não é que Deus queira o mal, entendam-me bem, né? Mas de repente ocorre uma tragédia tão grande na vida dela que você fala, Senhor, o que mais pode acontecer na vida dessa pessoa? E a pessoa está ali firme. E poderia estar a ponto de desabar, mas ela está ali firme. Este estágio é caracterizado por fortes experiências místicas, sofrimentos e purificações espirituais. Aqui a alma vive em amorosa humildade e obediência, marcada por uma ferida de amor, que a faz desejar e entregar-se completamente a Deus. Eu pensei que nunca ia conhecer em vida uma pessoa assim. Conheço uma menina, uma leiga que ela está nessa etapa, nessa morada. E tinha um padre que a acompanhava, né? De fato, agora já não tem quem a acompanhe. O padre de Labó era quem acompanhava ela. Se eu acompanhasse, de certeza eu ia dizer, busca um psiquiatra. Pelos fenômenos que ela recebia, né? Mas não, é porque ela tem uma vida espiritual super elevada. São 10 pessoas que tinham uma vida pagã e converteu assim, né? De uma forma exponencial, né? Muito rápido. E, e, e vertiginosa, né? E ela tá assim. Tem um momento que ela, na Santa Missa, na comunhão, ela entra em êxtase. Ela comunga e apaga. Ela entra em êxtase. E ela acorda quando termina o tempo de ação de graças e o padre vai fazer a oração final da missa. Ela dá um grito até, né? No meio da missa. Só que ela vai num lugar onde todo mundo já sabe disso. Então, porque senão qualquer outro lugar se escandalizaria, onde ia ter uma doida aqui, alguma coisa. E não. A minha já tem, deve ter 22 anos, 23 anos, né? Super nova. Sétima morada está entre a quinta e a sexta, né? Sétima morada. No centro do castelo encontra-se a Santíssima Trindade. Nas sétimas moradas ocorre a união mística completa, conhecida como união transformante, em que a alma e Deus, unidos no amor ao Espírito Santo,
formam uma perfeita comunhão de vontades. Deus se entrega à alma plenamente, o máximo que é possível nessa vida, como um esposo. Então, aqui também é o que Santa Teresa diz de matrimônio místico. Então, de que se entrega totalmente a Deus, né? Então, ou matrimônio espiritual. Bom, essas são as moradas, né, de Santa Teresa. Outro aspecto importante da doutrina dela é o estado de graça. Então, diante de tudo, perdão, primeiro, né, que é o estado de graça? É você está sem pecado. Então, é o estado que a gente está quando eu faço uma confissão profunda e sincera, é eu saindo da confissão. Então, esse é o estado de graça, né? Só que, claro, tem passos dentro da graça de Deus, sobretudo o desapego ao pecado e o desapego à vida viciosa, né? Ou alguma coisa que me leva a tropeçar e a cair. Então, diante de tudo que refletimos até aqui, o mais importante para nós é nos dedicarmos com seriedade às três primeiras moradas. Então, o estado de graça é viver essas três primeiras moradas, né? Que a gente falou aqui. Então, elas são fundamentais para a gente ir criando o alicerce do crescimento espiritual. Sem essa base, pois não tem crescimento espiritual. É nelas que Deus espera a nossa primeira e decisiva escolha por Ele, estabelecendo as bases para todo o progresso da vida interior. Então, estar em estado de graça é fundamental, pois é através da graça pelos sacramentos que a alma participa da natureza divina e pode se aproximar cada vez mais de Deus. Então, Deus foi tão sábio que ele não nos deixou só no caminho, não só nos deixou o evangelho e está tudo ali. Ele sabia que a gente precisava de um combustível para poder seguir adiante, ou de um aditivo a esse combustível, não só a motivação externa, né? Então, os sacramentos são esses aditivos. Então, a pessoa que fica só no batismo, ou só na primeira comunhão, parêntese, né? Porque vocês vão passar muito disso com seus filhos. Que quer se casar, vai se casar, e a igreja vai falar, olha, tem que ter a crisma. Ai, pai, como é possível? Como a igreja é burocrática, que não sei o quê. Pois antes podia casar sem a crisma e tal. Porque, de fato, no catecismo diz, obrigatória é a primeira comunhão. A crisma é recomendável. E agora a maioria dos pais estão pedindo a recomendação porque você está progressando. Então, precisa do combustível. Porque se você se casa sem a crisma, você vai ter por combustível ali menos, é a gasolina batizada. Então, está ali com água. Então, mas você precisa de algo a mais. E, de fato, o óleo da crisma tem esse sentido, né? A crisma é como um tapa. De fato, no rito, o bispo ele tem que dar um tapa na cara da pessoa. Um tapinha no rosto assim, ou no ombro. Tinha um bispo eu sempre falo isso, tinha um bispo de Mogi das Cruzes que dá um soco no peito, assim, pum, da pessoa. E diz, vai, evangeliza, transmite esse Deus que você tem no coração, né? Então, precisa desse combustível. Sem a graça, sem a graça santificante, nossa alma se encontra nas trevas espirituais, ou seja, está morta para a vida em Deus. Por mais que eu me esforce, se eu não tenho uma vida sacramental, se eu não tenho uma vida de graça, eu estou querendo correr, mas estou com minha perna amarrada numa árvore. Quero correr, tenho essa vontade, mas minha perna está amarrada. Se tu não cortar a corda, já era, tu vai ficar ali preso a vida toda, né? São Tomás de Aquino usa essa mesma imagem, só que com a águia, né? Ela fala, a águia ela é a ave que voa mais alto, mas se ela tá com a pata dela atada a um galho, pode ser a melhor águia do mundo, ela não vai voar. Né? Santa Teresa enfatiza que o pecado rompe a comunhão com Deus e torna a oração espiritualmente estéril no caminho para a santidade. Eu posso fazer posso fazer a quaresma inteirinha com Frei Gilson de madrugada, mas se eu não me confesso, tem uma pessoa muito santa, talvez vocês reconhecem ela, Cirina Bueno, que ela tem um grupo de oração, já deve ter quase 40 anos, na São José, dos Jardins. E é uma pessoa realmente assim, fervorosa, assim, bonita de ver, né? E ela é super efusiva, né, na forma de se expressar. Eu lembro uma vez que fui lá confessar no grupo de oração, ela sempre pede ajuda pra gente, Padre Rodrigo é quem vai mais. Ela me segurou assim do braço, né, apertou ela, Padre, muito obrigado, de nada, Sinira, porque esse agradecimento todo. Ela, Padre, eu conheço gente que vem aqui há anos no grupo de oração rezar. Ela não fica vigiando as pessoas, mas eu nunca as vi confessar. Eu falo, Padre, podem rezar o que for, podem sentir o que for, mas se elas não se confessam, não tem a cura espiritual. Que as pessoas vão lá para a oração de cura e libertação, né? Fala, a cura espiritual, a cura e libertação, ela se dá no confessionário. No confessionário. Isso quem falou para mim foi uma leiga, não foi um padre. Então, é no confessionário que se dá. Sinira. Faz tempo que eu não vejo ela.
Faz tempo. E ela tá ela também começou o grupo de oração também na Guadalupe, na paróquia nossa, né? Então, eu digo, isso me tocou muito, né? Ou seja, dizendo sobre isso, é indispensável evitar o pecado. Então, aqui são algumas dicas, senão o Padre Fábio vai se estender demais. Então, dicas, né, para manter o estado de graça: exame de consciência, confissão e Eucaristia. Então, exame de consciência é e vocês podem buscar na internet, coloca guia de exame de consciência. Então, é o momento de você fazer uma espécie de balanço do dia. Para quem é do Reino Cristo, é obrigatório, é um compromisso que tem que fazer. Então, no final do dia, você tem que fazer um momento de exame de consciência para ver onde é que Deus estava. É bem simples, tem duas perguntas bem básicas. Onde a mão de Deus esteve presente no meu dia e onde eu me afastei da mão de Deus no meu dia. Então, essas duas coisas. Então, você vê isso, onde vê as graças e onde vê onde você pecou. E diário. Santo Inácio de Loyola, ele nos exercícios espirituais, ele insiste muito nesse ponto. Exame de consciência diário. Só tem progresso se você faz. Se alguém aqui é professora, sabe muito bem disso. Se tem avaliação, se você tem uma maneira de colocar isso para os alunos, é como a minha professora me reprovou. Não, a professora não é quem reprova. A Angela está aqui olhando. Ela foi diretora há muito tempo de colégio. O professor não reprova. É o aluno que não se esforça. É o aluno que não se esforça, né? Então é a gente. Onde eu me afastei da mão de Deus no meu dia. Confissão, então fazer o sacramento da reconciliação uma prática regular. Então, buscando a misericórdia de Deus, que lava a nossa alma de todo o pecado, purifica as desordens, imperfeições e apegos. A regularidade cada um coloca. O ideal de verdade deveria ser pelo menos mensal. Eu me confesso cada semana. E às vezes tem necessidade de confessar outra vez mais ali, no meio da semana, né? Então a gente precisa da graça de Deus. Eu tenho 11 eu, te, eu, e tem 11 padres em casa, né? E o mais legal, as que me conhecem já sabem disso, porque eu já falei, que você vai com o padre e fala, padre, me confessa. Aí o padre vai estar lá, você confessa, de repente ele troca. Agora você me confessa, a gente só troca de lugar. Isso é muito comum. Então, vou confessar que o padre vai me ver, vai saber da minha vida, ele vai olhar para mim, vai lembrar todos os meus pecados que eu confessei para ele. Se fizer isso, o padre e falar para alguém, o padre está excomungado. Então, se tem uma coisa que a gente tem medo é de revelar o segredo da confissão. Então, a gente cuida muito. E a Eucaristia, né? Assistir à Santa Missa e receber a Eucaristia frequentemente. É uma fonte de graça e de fortalecimento espiritual. Né? Eu lembro, alguns de vocês vão lembrar da Dona Vera, daqui, que era do Reino Cristo, ela fala a irmã da Helena, né? A mãe da Helena. Eu lembro dela dizer, ela fala, padre, eu vou à missa diária, e ela fala, eu não lembro quando eu confessei e quando eu comecei a ir à missa diária, porque faz tanto tempo, ela morreu com 86 anos, ela nunca deixou de ir à missa diária, e ela acho que desde adolescente ela ia à missa diária, né? A mulher de verdade, de fato, ela tem 2 tios, um casal, né? O tio e tia, que está em processo de beatificação, Zélia e Joaquim. Então, que eles eram de Petrópolis, a família dela é de Petrópolis. E eles eram grandes senhores de terras, e na época da escravidão eles não tinham escravos, né? Eles criavam os escravos como filhos deles, né? Então, e os tinha ali na família, catequizava eles e tal, e converteu muita gente, né? Eram pessoas muito boas. São muito boas, de verdade. Vida de oração. Opa, aqui tá. Já é o último ponto já. Então, sobre a vida de oração. Santa Teresa sugere que a vida de oração deve ser integrada à rotina diária. É o que eu tenho que integrar no meu dia a dia. Assim como a gente toma café da manhã, almoça, janta, e tem outros hábitos, um deles deveria ser a oração. Nem que comece com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas que seja constante. A gente fez uma vez um estudo, né, sobre aquele livro do Padre Jacques Philippe, Tempo para Deus, alguns vão lembrar, e o Padre Jacques Philippe ele fala, né, que agrada muito mais a Deus uma oração constante, periódica, mesmo que meio que distraída, do que uma oração esporádica. Então, para quem tem filho morando fora, né, ou que já casou e está longe, o que você prefere? Que teu filho venha e passe uma semana contigo, ou que ele te ligue todos os dias e passe 10, 15, 20 minutos com você?
falando por vídeo. Então, assim é Deus. Ele prefere que a gente esteja com ele todos os dias, nem que seja um pouquinho. Ah, não, daqui, na próxima Páscoa a gente se vê. Beleza? Aí vai-se embora e some, né? E depois volta na outra Páscoa, né? Agora vai ter eleições, vai falando que a Marina é desse jeito, né? De 4 anos ela aparece, né? De novo ali. Então, ali alguns para Deus, né? E daí depois a gente se vê aí. Não, não deveria ser assim, né? E, sobretudo, ela fala meditar na pessoa de Jesus, especialmente na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Meditar, sobretudo, nisso. Quem ama deseja estar perto, gastar tempo na presença da pessoa amada. Então, quem ama quer gastar tempo diante da pessoa amada, né? Quer estar com ela. A oração cultiva em nós esse amor que deseja ouvir a voz do Senhor e compartilhar de seus silêncios cheios de sentido e ternura. Então é importante a gente fazer silêncio para a gente se escutar e para escutar a Deus. Se a gente está o tempo todo pensando em coisas, fazendo coisas, escutando música, vendo vídeos, a gente não tem tempo para poder escutar nós mesmos, menos ainda para poder escutar a Deus. O nosso noviciado antes estava em Arujá. Alguns de vocês conheceram lá a nossa casa. Você escutava o vento, de tão silencioso que era. Era precioso você estar ali. Eu lembro de um senhor uma vez que ele acordou desesperado na noite. Ei, dormiu bem? Pai, não dormi nada. Eu, por que você não dormiu nada? Pai, eu estava todo assustado. O que aconteceu? Tem um barulho. Não, antes tivesse barulho, que aqui faz silêncio demais. Eu estava com medo de noite. Apareceu uma assombração, alguma coisa, né? Que dizia que aparecia lá no seminário de um pedreiro que morreu na obra, né? Nunca vi. Mas não existe alma penada, né? Não existe. Não existe alma penada. Quando se tem alguma coisa dessa, é o coisa ruim que está se aparecendo para vocês, de verdade. Mas só que, enfim, tinha alguns que viam lá, eu nunca vi, né? Mas aí o homem estava com medo, graças a Deus não era isso, era medo do silêncio. É preciso fazer silêncio para poder escutar a Deus. Então, primeiro, dicas: silêncio interior, criar um ambiente propício à meditação, afastando-se das distrações externas e internas. Então, vai no teu quarto, fecha a porta e ali reza. Ali é tua clausura, ali é tua caverna, ali é teu eremo para você rezar. Né? Depois, leitura espiritual. Lê a Sagrada Escritura ou textos espirituais para poder nutrir a alma. Para Cleomar, ele recomenda muito Vida de Santos, que é algo muito prático, né? Muito vivencial. Então, e você se inspira na vida daquela pessoa, né? É muito sábio isso. E meditar em textos, imagens, aqui uma dica, né? Eu ia anotar para não esquecer, mas eu não anotei, mas lembrei. Peçam para a Kate ensinar para vocês como meditar com os ícones. Ela sabe muito bem, né? É uma metodologia que é muito fácil rezar quando você aprende, mas é difícil de se aprender. Então, é algo que os místicos orientais, gregos, russos, pois desenvolveram uma metodologia, né? E é muito bonito você conseguir rezar, pois meditando sobre um ícone, né? Ali. E Santa Teresa, eu não falei, ela como ela teve essa conversão, meditando, vendo uma imagem de um Cristo sendo flagelado. Então ela parou ali naquela imagem e ela sentiu tanta dor e pena e sentiu tão forte a miséria dela que ali foi que ela se converteu, que ela falou, tem que mudar de vida, porque fui eu que fiz isso no Senhor. Santa Teresa. Santa Teresa. Ela dizia, né? Aconteceu-me, então, leitura espiritual. Aconteceu-me de, entrando um dia no oratório, aqui está, né? Ver uma imagem guardada ali para certa festa a ser celebrada no mosteiro. Era um Cristo com grandes chagas que inspirava tamanha devoção que eu de vê-lo fiquei perturbada, visto que ele representava bem o que ele, visto que ela representava bem o que ele passou por nós. Foi tão grande o meu sentimento por ter sido tão mal agradecida àquelas chagas que o meu coração quase se partiu. Lancei-me a seus pés, derramando muitas lágrimas e suplicando-lhe que me fortalecesse de uma vez para que eu não o ofendesse. Na série nessa de Santa Teresa coloca bem bonito essa parte, né? Parece ser meio exagerado, mas ela era sanguínea, né? Então de temperamento. Então, os sanguíneos são exagerados. Né? Então, inclusive, na dor, ela também, pois, assim sentiu. Né? Então, o diálogo com Deus, que é a oração, conversar com Deus, escutar e falar com Ele. Né? E ela fala, para aproveitar neste caminho e subir as moradas desejadas, o essencial não é pensar muito, é amar muito. Escolhei
De preferência, o que mais vos conduzir ao amor. Então, rezar não é pensar muito, mas amar muito. Então, não é pensar muitas coisas, ver que aquilo está me dizendo, então, é amar. É aquilo que você coloca, né? O coração que você coloca naquele momento. Porém, tem uma coisa aqui que pode, uma armadilha aqui muito sutil, que é a questão de a oração não é só sentir consolações. O que é consolação? É o sentimento, o afeto. É aquele aperto no coração, aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar, você emocionar. Tem pessoas que pensam que quando perde a emoção, pois já não tem fé. Não. Então, o normal deveria ser eu não se emocionar na oração. Falo isso porque eu me emociono muito pouco na oração, mas tem muita fé. Mas quando você tem uma emoção, você segura ela, quando é na vida espiritual. Porque ali Deus está te dando uma prova da presença dele na tua vida. E é uma experiência espiritual para você lembrar dessa experiência com Cristo. Uma imagem que eu uso é quando você conheceu o marido e se apaixonou por ele. Ou quando ele te pediu em casamento, se é que foi um momento marcante, né? Ou quando você percebeu que estava grávida e quando nasceu o filho. Igual, só que na oração. Então, a experiência tão forte com Deus que é equivalente a essas experiências humanas, né? Que é uma experiência espiritual. A adoração, reservar momentos para adorar a Deus, estar diante dele, ver sua grandeza, sua beleza, sua bondade, e ação de graças. Então, ser muito agradecido, né? Hoje se tornou uma palavra clichê, né? Perdão, porque deve ser muito natural em vocês, né? Mas só que muitos de nós, né? Que é o típico, né? Termina um evento e tá, padre, a palavra que sintetiza tudo isso é gratidão. Então, tu já ficou assim, tu é gratidão. É bonito quando é de coração, você percebe, né? Mas a gente tem que ter essa gratidão profunda. O ser agradecido é você retribuir a pessoa. Não é só você dizer obrigado. É você retribuir a pessoa, sobretudo com a tua conduta. Então, um filho agradecido é aquele que retribui o tanto amor recebido pelos pais. Então, ele vive e transporta para a sua vida aquilo que foi ensinado em casa. Retribui dessa maneira. E depois dá o amor recebido, né? Então, bom, isso é a ação de graças. Reconhecer com gratidão tudo o que ele nos dá diariamente, tanto as alegrias da vida quanto as cruzes que nos santificam. Para finalizar, pode. Sim, a gente vê muito, né, a imagem dos santos e os anjos. Exatamente assim. O que significa isso? Esses anjos levam as mensagens para as mãos dela? O que O primeiro é isso, mas o primeiro é dizer que ele está no céu. É porque os anjos, ao serem seres espirituais, e nós temos corpo e alma, são meio bicho e meio anjo, então é para dizer que a gente já se assemelhou aos anjos, então a gente subiu aos céus, né? Que a parte espiritual prevaleceu sobre a carnal, mas somos outra natureza que está lá em cima. Uma natureza humana, não a natureza angelical somente. Então, assim, e também tem esse sentido de que a palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Então, de que são eles também que levam as nossas mensagens para Deus, né? E para os anjos, né? Para que os anjos possam comunicar a Deus intercedendo por nós. E ela meio tão os anjos, né? Sim. Estão levando, intercedendo por nós. Uhum. Exatamente. Os anjos nos protegem, nos guardam, mas ao mesmo tempo também nos protege e também são mensageiros, né? Para Deus, mas às vezes por intermédio dos santos. Então, Santa Teresa possui um dom singular para a poesia. Suas composições brotavam de sua santidade, de seu coração profundamente unido ao do Senhor. Através de sua poesia, Teresa conseguia transmitir de forma simples e bela os cânticos que apenas uma alma profundamente enamorada por Deus é capaz de expressar. E aqui, pois, queria colocar essa poesia, né, de Santa Teresa, que é a mais conhecida. Porém, já escutei alguma pessoa falar que está em dúvida, está em questionamento se realmente é de Santa Teresa essa poesia, né? Mas enfim, eu vou colocar como se fosse porque todo mundo fala, né? Bom, então aí finalizo com ela. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu, eleva o pensamento
Ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega, e vem o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Tipo, essa é a grande santa, né? Grande Santa Teresa de Jesus, e que inspirou, né? E algo bonito que acho que em vários países, mas no Brasil especialmente, tem muitas, tá de moda, tem muitas congregações e movimentos com espiritualidade carmelita. Então a gente vê os carmelitas mensageiros do Espírito Santo, né, que é a congregação da qual provém o Frei Gilson, as irmãzinhas do Instituto Hesed, que também são de carisma carmelitano, e tantos outros, né, que tem essa inspiração, assim como há poucos anos atrás eram os franciscanos, né, espiritualidade franciscana, hoje em dia está muito comum. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas de Deus. Então, ver uma congregação, ver freis, freiras, né, que inspiram tanto a vida de oração e a entrega a Deus é bonito, né? Eu vejo muito providencial e a mão de Deus em todo esse movimento, né, que das irmãzinhas do Instituto Hesed, o Frei Gilson com a congregação toda, de inspirar milhões de pessoas, não é milhares, são milhões de pessoas a acordar de madrugada para fortalecer a alma, né? Então, não é um momento que sobra da vida da pessoa que ela está dedicando à oração. É um momento que você dedica para aquilo. É para aquilo mesmo, né? Então, inspirado pois, por Deus, obviamente, mas aí daí a gente vê o porquê que nós católicos veneramos os santos, não os adoramos. Veneramos porque são pessoas que inspiram. Não sei, né? Há quantos pilotos até hoje em dia a gente escuta falar quem te inspirou? Pois Ayrton Senna. Já morreu há quantos anos já? 25 anos que faleceu. 30 anos. É 2025. Foi em 95? 94. 94. Então, olha, 32 anos. Então, que inspira as gerações de pilotos até hoje. Faleceu o Oscar Schmidt e um grande jogador de basquete também falecido, Kobe Bryant. Perguntam para ele quem te inspirou, né? Que Kobe Bryant foi o primeiro, assim, dos grandes da NBA a fazer muitos pontos de três, né? Ele fala Oscar Schmidt. Então, pensar que ia falar um americano, fala, não, foi impressionante, eu era criança e via no Pan-Americano, Brasil perdendo de 20 pontos, entra ele no campo e faz 46 pontos. Isso era impensável no basquete naquela época. E via tu arremesso de três e certeiros, né? E um homem católico, né, Oscar Schmidt. Então, se na vida, se no esporte, na vida profissional, tem tantas pessoas que inspiram, na nossa vida também temos os santos, que são pessoas que não inspiram, que tinham seus pecados, suas falhas, mas que inspiraram, né? E que são pessoas que teve uma vida depois similar aos anjos, né? De como eles conseguiram ver. E muito normal. Volta aquela frase, né, das freiras franciscanas. Cadê? Bendito seja o Senhor que nos permitiu ver uma santa a quem todas podemos imitar, que dorme e fala como nós, anda sem cerimônias e é grande a sua simplicidade. Aí foi canonizado, né, ano passado São Calacutis, que era um menino de 16 anos, de mochila nas costas, cabelo arrepiado e que é um santo homem, né? Então que a gente possa, que a vida, né, dos santos possa inspirar também a nossa, né? Quem sabe, né, alguma de vocês vai ser canonizada, né? E a gente vai rezar e pedir a intercessão aí a uma de vocês, né? Falta muito. Graças a Deus vocês não escuta, graças a Deus você não escuta a confissão minha, senão, ou de paz. Pois é isso, gente. Muito bem. Obrigado. Pois vamos, tem missa, né, agora?